Muito bem. As crianças. O pessoal está apressado hoje aqui, né? Tá todo mundo meio... Ou só eu que estou meio... Eu acho que eu estou meio marcha lenta. Não sei se você sabe, mas nos últimos 5 dias a minha filha menor, a Bia, esteve no hospital novamente internada. Por mais uma vez está com bronquiolite. Então, talvez passei alguns dias no hospital. Eu acho que eu estou na marcha lenta. Eu acho que o meu corpo está por aqui, mas meu espírito está em algum lugar de Sorocaba. Gente, mas deixa eu falar com vocês aqui. É muito bom estar de volta. Semana passada eu tive em Jaguariúna pregando no aniversário da Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, na Igreja Presbiteriana Espaço de Vida, que é em Jaguariúna. O nome certo é esse, Igreja Presbiteriana Espaço de Vida, que é na cidade de Jaguariúna. Se você teve a oportunidade de ver as fotos da igreja, uma igreja um pouquinho diferente da nossa, né? Um ambiente assim escuro, meio dark, né? E sem janela, seu Aro, sem nenhuma janela, seu Aro, né? Mas não tinha fumaça, não tinha luzes, não, só não tinha janelas, né? Mas foi uma experiência muito bacana estar com aqueles irmãos lá, que adoram a Jesus, amam a Jesus e servem a Jesus da mesma forma que a nossa comunidade, né? Foi muito legal mesmo. Agora, a gente está se aproximando do aniversário da igreja e tanto no último domingo à noite quanto hoje pela manhã, nós estamos tratando sobre o tema de missão. De missão. Então, se você não ouviu os podcasts ainda, né? O pastor Guilherme fechou muito bem a série. Parabéns, pastor Guilherme. Eu fiquei sabendo aí que todo mundo gostou do seu sermão, né? Pediram bis, então vai ser, logomente, providenciaremos o bis aí. E daí, no domingo à noite, a nossa comunidade começou a tratar sobre o tema de missão. O presbítero Sebastião pregou sobre missão e hoje pela manhã, o Kleber, que é missionário da APMT, está lá em cima com ele, a Kátia e o Ian. Ele tratou aqui também sobre o tema de missão. Mas eu não sei se você já prestou atenção no nosso boletim. E no nosso boletim, um dos valores que nós temos como igreja é que a missão é a razão pela qual a igreja existe. A missão é a razão pela qual a igreja existe. E isso não é uma frase somente minha. Na verdade, eu devo essa visão de missão que foi construída aí juntamente com o corpo da nossa igreja no planejamento estratégico, eu devo boa parte da minha eclesiologia missional a um pastor chamado Ricardo Agreste. E em determinado momento da minha formação teológica, o Ricardo Agreste me apresentou uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que diz o seguinte: a igreja só é igreja quando ela é para os de fora. A igreja não é um clube social. A igreja não faz evento para os de dentro. A igreja não cuida dos adolescentes, dos filhos ou dos pais da igreja. Não, a igreja não faz absolutamente nada disso. Ela faz, mas o foco dela não está nisso. Essa não é vamos chamar assim de o business core, né? A principal avenida da igreja não é essa. A principal avenida da igreja é a missão. É a missão. E uma vez, eu lembro que o Ricardo uma vez disse para mim, acabando um momento de adoração, eu era pastor auxiliar dele em Campinas, e ele falou assim: Wellington, um dos grandes problemas da igreja é que nós transformamos as missões, ou a missão da igreja, em algo feito por poucos em lugares distantes. Então, toda vez que a gente fala sobre missão, ou toda vez que você fala sobre missionário, você nunca veste a camisa e diz: eu sou um missionário do reino de Deus, eu sou um embaixador do reino de Deus.
O grande problema é que na nossa mente, no nosso inconsciente coletivo, do evangeliquez brasileiro, missão é feito por uma elite, ou melhor, por os Indiana Jones, né? Porque a gente pensa que o missionário é tipo um Indiana Jones evangélico, né? Ele vai para o meio da tribo, ele vai para o meio da África, né? Ele anda lá no meio dos rios, ele atravessa os mares. Então a gente tem uma ideia do missionário como o Indiana Jones, evangélico, mas a gente tem. E ele está nos lugares remotos. Aonde você faz missão? Missão é lá na África, no interior da África. Aonde você faz missão? A missão é nos povos não alcançados na Amazônia brasileira. Aonde você faz missão? A missão é lá no Alasca, entre os esquimós, sei lá, né? Um lugar inabitável. E a gente esquece que a missão, ela tem como princípio básico a comunidade cristã. Então, nessa noite, eu quero alicerçar com vocês esse princípio da nossa comunidade. A missão é a razão pela qual a igreja existe. A missão, e vocês vão ver eu repetir isso várias vezes. Não só esse, mas os outros 4, 5 princípios que nós temos nos nossos pilares. A missão é a razão pela qual a igreja existe. Se nós existimos pelo fato de que nós estamos em missão. Agora, veja comigo uma coisa. Como Jesus fazia discipulado? Mas você está falando assim, mas, então, por que você está falando de discipulado agora? Você mudou o disco? Não. Porque na visão dos evangelhos, enquanto você faz missão, vamos lembrar da última mensagem que eu preguei aqui na série do Salmo 119. Enquanto a gente faz missão, a gente adora, porque adoração e missão são as mesmas coisas. Então, enquanto você faz missão, você faz discípulos. Essa é a ideia. Então, quando Jesus está fazendo discípulos, quando Jesus está chamando discípulos, ele está cumprindo a missão. Primeiro, o processo de Jesus fazer discípulos, ele era orgânico. Ele era orgânico. Havia um ensino, o ensino das Sagradas Escrituras, ou até mesmo o ensino da Torá. Quando você pega, por exemplo, o Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus está ensinando o quê? A lei e os profetas. Jesus está ensinando as Sagradas Escrituras. Jesus está ensinando a palavra de Deus. Então, qual é o conteúdo programático de se fazer discípulos? É a própria exposição da palavra de Deus. Uma outra coisa que Jesus fazia era que ele tinha diferentes momentos para o seu discipulado. E a gente vai, daqui a pouco, dar uma olhada melhor nisso. E em terceiro, todos estavam integrados a um único propósito. Todos esses movimentos que Jesus fazia estavam integrados a um único propósito. Veja só, então, quais são esses momentos. O primeiro momento que Jesus, e que nós podemos identificar nos evangelhos, é que Jesus falava às multidões. E veja, enquanto Jesus fala às multidões, Jesus ele está ensinando e servindo as multidões. Então Jesus está no Sermão do Monte, Jesus está à beira do lago, dentro de um barco, ensinando, curando as pessoas. Então, enquanto Jesus está ensinando as multidões, ele está fazendo exatamente isso, servindo, enquanto Jesus está falando às multidões, ele está ensinando e servindo elas. Uma segunda coisa é que os discípulos de Jesus, eles ouviam e viam o que Jesus estava fazendo. Os discípulos estavam ouvindo e os discípulos estavam vendo o que Jesus estava fazendo. E a maneira como esses discípulos respondiam ao que ouviam e viam, os distinguia do quê? Da multidão. Porque nem todo mundo que está na multidão é discípulo.
certo? Nem todo mundo que está dentro de uma multidão ouvindo o evangelho é um discípulo. Um segundo momento são os grupos menores. Nos grupos menores, Jesus elucidava e aprofundava o ensino e o relacionamento, as relações. E a gente vê isso. Por exemplo, Jesus ele conta uma parábola à multidão. Momento depois, o que acontece? Os discípulos chegam, Jesus, aquela parábola que você contou para a multidão lá, a gente também não entendeu. Será que o senhor pode explicar para a gente? Daí Jesus fazia o quê? Ensinava, contava, falava da parábola aos seus discípulos mais próximos em um grupo pequeno. Os discípulos eram desafiados de forma mais íntima e enfática. A gente vê isso. Em determinados momentos, Jesus ele vai dizendo sobre a missão dele e os discípulos vão reagindo quando ele vai falando. Por exemplo, um dos fatos no Evangelho de João é quando Jesus fala da sua morte, os discípulos ficam todos o quê? Arrepiados. Eles não querem que Jesus morra, porque eles têm uma outra visão a respeito da obra de Deus e do reino de Deus. Mas o que Jesus está fazendo? Jesus está discipulando aqueles 12 homens com a palavra, com a lei e os profetas. Ainda existe um terceiro momento, os encontros pessoais. Jesus, ele se encontrava pessoalmente com algumas, e nesses momentos ele tinha conversas cruciais. Por exemplo, nos evangelhos tem um relato da conversa crucial que Jesus tem com Pedro. Quando Pedro vai dizer, não, Jesus, aqui é Pedro. Eu não vou te negar, eu estou com você até o final do negócio. Se o pessoal vir para cima do você, eu não fujo. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, você tem que se converter ainda, Pedro. Porque você não converteu o seu coração, não. A obra de Deus não está completa aí. Você vai passar por um processo de conversão e quando você se converter, e quando acontecer a conversão, quando é quase uma fala arminiana essa minha, né? Quando você se converter, né? Mas quando você passar por um processo de conversão, através da ação do Espírito Santo de Deus, você vai poder ajudar muitos. Havia conversas cruciais. Mas olha só, todos esses 3 momentos, eles estão integrados e levam a uma única coisa, obediência. Jesus, em todos esses momentos, enquanto ele está servindo e ensinando, em todas essas esferas, confrontando, moldando, ele está pedindo uma única coisa aos seus discípulos. O quê? Obediência. Eu sei que essa palavra, na cultura pós-moderna, ela é um pouco agressiva. Ela é uma palavra do politicamente não correto, né? Porque, afinal de contas, nós devemos obediência somente ao nosso coração, somente às nossas vontades. Nós devemos obediência aos nossos sonhos, aos nossos desejos. Como eu vou dever obediência a uma outra pessoa, a um outro ser? Mas o que Jesus está moldando nos seus discípulos é exatamente uma contracultura. E você pode perceber, em alguns dos relatos dos evangelhos, Jesus ele vai contra os seus discípulos. Vocês já perceberam isso? Os discípulos desejam uma coisa, mas Jesus está apontando para um lado totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus está moldando um coração que tem a obediência como um alicerce. Mas veja, essa obediência, ela acontece como um ciclo. Um ciclo de arrependimento, ou seja, mudança de mente. E esse arrependimento, ele tem 2 coisas: rendição e confissão. Como eu sei
que alguém passou pela experiência do arrependimento através da ação do Espírito Santo de Deus. Duas coisas acontecem na vida dessa pessoa. Ela se rende. Ela entrega tudo. Ela abre mão de tudo. A experiência que ela tem com Cristo ressurreto é única. E ao passo que ela se rende e ela reconhece o quanto ela precisa da ação, da graça e da misericórdia de Deus, quando isso acontece, quando essa rendição acontece, logo vem o quê? A confissão. Ele confessa os seus pecados. Ele confessa os seus erros. Ele confessa as suas fraquezas. Ele mostra o quanto o coração dele é corrupto. Mas não é somente esse processo que existe. Existe um outro processo. E quando você passa, então, pelo esse arrependimento, e você tem rendição e confissão, algo de extraordinário acontece. Você passa a confiar na graça soberana de Deus. E a graça soberana de Deus tem a ver com a sabedoria dele. E então, a gente pode dizer que essa confiança na graça soberana de Deus vai moldar o quê? Primeiro, as minhas atitudes, as minhas ações. Segundo, vai transformar o meu coração num coração perseverante. Diante disso, duas coisas acontecem: missão e adoração. Isso é o que o Santo Espírito de Deus e os evangelhos me mostram como Jesus fazia com os seus discípulos. Uma das perguntas que nós temos que responder como igreja é se nós estamos fazendo o mesmo. Se nós estamos fazendo o mesmo. Veja só, deixa eu só voltar aqui com vocês alguns slides. E deixa eu te mostrar uma coisa. Você não terá o seu coração transformado se você não passar pelo processo. Multidão, grupos pequenos, confrontos pessoais. Multidão, grupos pequenos, confrontos pessoais. Esse é o processo que, de maneira graciosa, Deus entregou também à comunidade de discípulos. Se você deseja ser um discípulo, você não pode estar somente na multidão aos domingos. Você não pode. Você tem que dar um passo a mais. Você precisa se envolver com a comunidade e estar ou nos grupos pequenos, ou nos grupos de afinidade, ou estar em um lugar que você sirva. Que você sirva. Mas não somente nos grupos pequenos. Você precisa também ter mentoria. Você precisa ter bons amigos espirituais, cristãos, que digam para você que você está errado. Que você está falhando. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui, e se vocês não contar para ninguém, a gente fica tudo certo. Mas deixa eu abrir meu coração aqui com vocês. Olha só. Eu trabalhei com o Ricardo, por isso que eu comecei falando dele, cerca de 13, 14 anos da minha vida ministerial. Então, boa parte da minha vida ministerial, eu tenho quase 20 anos de vida ministerial, boa parte da minha vida ministerial, mais de 50% da minha vida ministerial, eu tive ao lado desse homem de Deus, trabalhando com ele. E logo no começo, quando eu estava trabalhando, eu era um pastor de jovens e adolescentes em Campinas e cuidava de algumas outras coisas. A gente tinha um evento na comunidade que era um encontro de plantadores de igreja. O Ricardo me ligou uma tarde e falou assim: Wellington, vai chegar uma encomenda na rodoviária e eu gostaria que você fosse buscar.
Eu falei, ok, beleza, né? Vou buscar. Eu estava mesmo realmente assim, preparado e disposto para buscar. E eu não sei porquê, melhor, sei porquê. Uma namoradinha que eu tinha terminou comigo, eu fiquei sorumbático, macambúzio durante uns dias, e eu fiz uma coisa. O que eu fiz? Não esqueci, eu não fui buscar porque eu estava triste. E daí, o Ricardo chegou um dia, ele passou para me pegar, a gente ia junto para um evento lá no seminário, ele falou assim, viu, você já buscou a encomenda lá na rodoviária que eu te pedi? Eu falei para ele assim, eu pensei 5 segundos, eu falei, o que eu faço, 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 o que eu faço? O caminho mais fácil é o quê? Mentir. Falei, não chegou ainda, chefe. Daí ele falou assim, ué, estranho, porque me ligaram hoje, falou que faz uma semana que está lá. Ricardo parou e ele falou assim, você errou. Você devia ter dito a verdade. Você não precisa trabalhar na esfera da mentira. Nós somos irmãos em Cristo. Eu posso entender que você tem falhas. Eu posso ser gracioso com você, assim como Jesus é gracioso comigo. Então, no reino de Deus, não existe a possibilidade de você trabalhar na esfera do quê? Da mentira. Então, aquele jovem pastor que estava começando a carreira ministerial, logo de cara, aprendeu uma grande lição. Você precisa de gente que diga para você que você está errado. Você precisa de gente que confronte os seus pecados. Para que você cresça na graça e no amor de Cristo Jesus, na sua santificação. Bom, isso aqui era só para fazer uma ponte com a sua vida pessoal. Mas deixa eu te mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Abre lá em Lucas capítulo 10, versos de 1 a 4, que a nossa reflexão hoje está nesse texto. A missão no discipulado de Jesus. Lucas capítulo 10, versos de 1 a 4. E o nosso norte aqui são os princípios de alinhamento com aquilo que Jesus está mostrando para nós no Evangelho de Lucas. O texto diz o seguinte, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 diante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Até aqui, para aí. Presta atenção no que o texto está nos mostrando. Depois disso, o que, cara pálida? Depois disso, dos fatos narrados em Lucas capítulo 9, versos de 57 a 63. Aonde nós temos o quê? Aonde nós temos o quê? Nós temos 3 candidatos à missão e 3 alertas que Jesus dá. Vocês lembram disso? Veja, qual que é a tonalidade desse texto? Tornar-se discípulo de Jesus implica na mudança de forma completa e radical do centro de comando dos seus valores, agendas e atitudes. Cada um daqueles que são candidatos à missão, eles não se engajam porque eles têm o quê? O que eles têm? Uma excelente... Vamos, gente boa, você é mais inteligente do que eu. Vai? Você sabe o que eles têm. Eles têm uma excelente desculpa. E se você olhar as desculpas que os candidatos à missão dão, são boas, são até justas. Você fala, ok,
Eu acho que isso é justo. Ele tem que fazer algo antes, ele tem que ter um relacionamento com a família antes, ele tem que cuidar não sei do que antes, ele tem que fazer aquilo antes. Perceba, todas as desculpas dos 3 candidatos tocam na nossa vida. Todas. Todas. Todas as desculpas, se você olhar para a sua vida, você vai perceber que Lucas capítulo 9, do 57 ao 63, você já deu alguma vez uma dessas desculpas ao chamado de Deus para a sua vida. Mas então, surge uma pergunta, que é uma pergunta que incomoda. Mas, se eu não quiser? Existe o convite, existe o chamado. Mas se eu arrumar uma boa desculpa, e se essa desculpa for tão boa que aplaca o meu coração, que o meu coração não se sente culpado, porque é assim, né? Uma boa desculpa faz com que o meu coração não se sinta o quê? Culpado. De eu não fazer aquilo que eu tinha que fazer. Esse é o problema. Nós até, muitas vezes, nós teologizamos a desculpa. Nós falamos assim, não, todo ser humano é falho. Não, eu sou uma pessoa, né, e Jesus entende as minhas fraquezas. É teologia. Você está teologizando a sua desculpa. Mas perceba, o que Jesus diz quando você cria uma boa desculpa para aplacar o seu coração e você não se sentir culpado diante do convite do Cristo? Perceba, está no texto de Lucas, capítulo 9, ele continua, olha só, quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este o quê? Salvará. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Para ganhar, você precisa perder. Para ganhar, você precisa perder. Para ganhar a vida, você precisa perder o controle sobre a sua vida. Para ganhar a vida, você tem que abrir mão. Essa não é a única temática. Jesus também fala sobre a morte. Que para uma vida florescer, outra vida precisa o quê? Morrer. Mas a pergunta é se você está disposto de abrir mão do controle da sua vida, ou de perder o controle da sua vida, para ganhar. Mas Jesus ele também continua dizendo no capítulo 9 algumas outras verdades. Por exemplo, no versículo 25, ele continua dizendo que diante ao homem, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta? O que adianta você ganhar a sua vida inteira? Você ter um sucesso? Você ser reconhecido pelas pessoas como alguém que deu certo, mas você perdeu a sua vida. Você perdeu a sua alma. Você perdeu o seu coração. Mas você é alguém de sucesso. Ainda, Jesus ele vai mostrando, Lucas, no versículo 26, se alguém se envergonhar de mim, diante de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória. E agora isso aqui é sério, gente. Porque sabe qual que é o problema do evangélico brasileiro? O problema do evangélico brasileiro é criar um jeitinho para interpretar as palavras de Jesus. E a gente dizer assim, não, Jesus não queria ser tão radical assim. Por quê? Porque o nosso Jesus, o Jesus que está no imaginário do evangélico brasileiro, é o Jesus
meio riponga, vegano, paz e amor, né? Que curte, né? Que curte uma vibe assim. Jesus zen. E parece que a gente não consegue olhar para Jesus como alguém que confronta os pecados dos seus discípulos. Você já viu as imagens que na nossa cultura tem de Jesus? Ele tem um olhar assim distante, etéreo, longe da realidade. Isso é o que a cultura quer que você pense a respeito de Jesus. Mas veja, o que Jesus está dizendo aqui é muito sério. Jesus está olhando o seguinte, para os seus discípulos, está dizendo o seguinte: meus amigos, vem cá. Vocês têm vergonha de mim e da minha palavra? Vocês se envergonham de mim e da minha palavra? Ou vocês assumem em todas as esferas da sua vida que você é cristão? A questão aqui não é você dizer que você é cristão. E aqui está um erro, porque eu tenho certeza que você pensou, não, eu digo para todo mundo que eu sou crente. Que eu sou crente. Mas você pode ser um crente de mau testemunho. E se você for um crente de mau testemunho, você está fazendo o quê? Negando a palavra de Cristo. Você está negando a palavra de Cristo quando você se torna um crente de mau testemunho. Então perceba. Então deixa eu voltar aqui com vocês e fazer de novo a pergunta. Você se envergonha do Evangelho de Cristo Jesus? Você nega que os ensinamentos de Jesus não são sábios? No dia a dia? Na forma com que você vive? Nas escolhas que você faz? Na forma com que você gasta o seu dinheiro? Na forma com que você educa os seus filhos? Na forma com que você se relaciona com a sua esposa, com o seu esposo? Na forma com que você se relaciona com as coisas que você tem? Na forma com que você se relaciona com a internet? Você nega o Evangelho? Porque se você nega o Evangelho, deixa eu te dizer uma coisa. O Filho vai negar você. Então perceba. Depois disso, Jesus ele faz o quê? Ele confronta, depois dele ter tido essa experiência, nós chegamos então ao nosso texto para você entender o contexto. O Senhor, perceba, o Senhor designou o quê? Outros 72. E esses outros 72 são diferentes dos 12 que têm uma missão dos 12 apóstolos. Porque a designação dos 12 acontece aonde? Em Lucas capítulo 9, versos de 1 a 6. Lucas capítulo 9, versos de 1 a 6, você tem quem? O chamado dos 12. Mas Lucas capítulo 10, nós temos outros 72. Outros 72. 70? Depende da tradução. Depende da tradução. 70 ou 70. Eu até pus aqui, 70 ou 72. Você tem ou 70 ou 72 que Jesus vai enviar mais tarde de 2 a 2. Olha, Lucas apenas registra este envio dos 70/72 em paralelo ao envio dos 12 no capítulo 9 de Marcos. Perceba, de Lucas, capítulo 9 de Lucas. Então veja uma coisa. Primeiro, abrangência. O que esse texto está mostrando? A abrangência da missão. A missão é dada e não é exclusividade de um grupo de elite.
a missão não é só dos 12. A missão é de quem? Dos 70 ou dos 72. Uma outra coisa que nós podemos perceber no texto, olha o que Jesus faz. Ele designou e ele enviou. Ele envia. Ele designa e ele envia. Ele dá o quê? A autoridade. Tanto é verdade que no verso 17 a gente tem: Senhor, até os demônios se submetem ao quê? A nós. Então veja, o que Jesus está mostrando aqui? Ele está mostrando que ele dá a autoridade àqueles que ele envia. Então, Jesus está dando autoridade não somente aos 12. Jesus não está dando autoridade somente ao missionário em lugares distantes. Jesus não está dando autoridade somente ao pastor, ou aos presbíteros, ou aos diáconos. Jesus, ele dá autoridade a todos aqueles que ele chama. Todas as pessoas que são chamadas pelo reino e pelo nome de Cristo, eles estão sendo designados. Ainda, então a gente percebe o segundo princípio, a consciência. Todos nós somos designados e enviados por Jesus. Todos nós somos chamados, não existe uma elite. Todos nós somos o quê? Enviados. E todos nós somos enviados com o quê? Com autoridade. Com autoridade do quê? De expulsar demônios. Por exemplo. Mas todos nós somos. Ainda, veja o que o texto vai nos mostrar. E os enviou o quê? 2 a 2. Mutualidade. Nunca vai sozinho. A amizade e o cuidado mútuo são parte da missão. O nosso terceiro princípio, você precisa ter o quê? Bons amigos. E veja, não é só aqui no texto. Temos Pedro e João, Atos capítulo 3 e capítulo 4, Barnabé e Paulo, Atos capítulo 13 e capítulo 14, e Paulo e Silas, Atos capítulo 15 e Atos capítulo de 15 a 18. Nós temos o quê? Sempre eles andando, os discípulos andando de 2 em 2. Fazendo a missão o quê? Juntos. Nunca sozinhos. Esse aqui é um princípio muito importante. Existe um movimento dentro da nossa cultura pós-moderna dos desigrejados. Daqueles que são igreja pela internet. Né? A internet é uma bênção e uma maldição. Por quê? Porque é uma bênção que algumas pessoas que não podem estar aqui hoje estão nos assistindo pela internet, algumas que não estão na localidade onde a gente se reúne e gostam da mensagem que a gente prega, estão ouvindo o nosso encontro. No entanto, ela também se torna uma maldição. Por quê? Porque tem muita gente da cidade de Sorocaba que fez a opção do quê? De ficar em casa. E eu sei, é até mais confortável. Você tem aquele sofá, como que chama aquele sofá que você estica assim? Não é sofá-cama, aquele sofazão assim que você estica, tipo de cinema, retrátil. Coisa de gente rica, olha lá. Pastor Guilherme tem sofá retrátil na casa dele, gente boa. Sofá retrátil, você puxa o sofazão, faz uma pipoca, e enquanto você ouve a mensagem, você come uma pipoca, cobertinha, o dia está frio. Toma um chocolate quente. Dá aquela dormida e ninguém te incomoda. Você não passa vergonha. Não é muito mais confortável? Mas o problema é que não dá para ser igreja assim. Não dá para a gente ser igreja assim. A igreja é a Assembleia dos Santos reunidas. A igreja é a comunidade dos discípulos. A igreja é a convivência. Isso que é a igreja. Então perceba, o que Jesus está mostrando aqui aos seus discípulos é um princípio que nós deveríamos seguir sempre. Ainda, veja um quarto princípio, o princípio da antecipação.
Perceba, adiante dele, todas as cidades, lugares para onde ele estava prestes a ir. Adiante dele. E aqui tem uma questão muito importante quando você ouve essa mensagem, ou você percebe esse princípio de antecipação, que muitas vezes nós perdemos na nossa espiritualidade. Antecipação do quê? A pergunta tem que ser feita. Por que Jesus está antecipando o que aqui? Antecipação do que, gente? Hã? Preparar o caminho. Mas tem uma outra coisa. Jesus está dizendo o seguinte, toda vez que Jesus está pregando, principalmente no Evangelho de Mateus, ele vai dizer: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Antecipação do quê? Do reino. Isso é uma coisa que a gente perde. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você chega em um lugar, o reino de Deus chega com você. Se você de fato é um discípulo de Cristo. Sabe o que isso representa? Representa que o Cristo chegou naquele lugar. Não é louco isso? Olha só. O Cristo, em sua sabedoria e graça, apesar das nossas imperfeições, escolheu um povo. E ele faz isso tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. O Israel de Deus era a representação do quê? Do reino de Deus instalado. Se o Israel de Deus vivesse a sabedoria da lei de Deus no Antigo Testamento, a glória de Deus ia fazer o quê? Ia inundar, a sabedoria de Deus ia inundar os povos, e os povos então iam adorar o Deus verdadeiro. Era um princípio missionário. Mas Israel, ele falhou de ser um povo distinto. O que acontece, então, na obra da salvação? Deus envia o Cristo, e esse Cristo que morre na cruz, morre por um povo eleito, um povo que é sacerdócio real, que é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. É esse povo, então, que passa a ter o quê? É muito perigoso o que eu vou falar, mas passa a ter a propriedade. Ou, melhor dizendo, o privilégio de portar o reino de Deus. E daí, quando você chega em um lugar, o reino de Deus chegou também. E quando o reino de Deus chega, as coisas são transformadas. As estruturas mudam. E é isso que eu gostaria que você pensasse. Porque veja, se você é de fato um discípulo de Cristo Jesus, aonde você chega, o reino de Deus chega. E como que o reino de Deus chega? Transformando vidas. Mudando estruturas. Glorificando o nome de Deus. É assim que o reino de Deus chega. Então, perceba. Existe ainda um outro princípio. E o texto continua. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Veja, a colheita é grande. Ele tem uma percepção. Pessoas estão em busca, apenas não sabem o caminho. A colheita é o quê? Grande. As pessoas estão pedindo, implorando por um caminho. Vamos lembrar de uma história. O eunuco etíope. Ele está na carruagem. Daí chega lá o Filipe. Milagrosamente, né?
O Felipe brotou do lado da carruagem, literalmente, né? Ele aparece ali correndo do lado da carruagem. E o que acontece? Como é que eu vou? O que você está lendo aí? O que o eunuco diz? Estou lendo aqui o Isaías. Mas eu não estou entendendo absolutamente nada. Porque não tem ninguém que me explique. Daí o que o Felipe fez? Deixa que eu te explique esse negócio do Isaías aí. E começando ali, ele explicou e pregou o quê? O reino de Deus. O Cristo crucificado e ressuscitado. E daí o que o etíope fez, o eunuco? Eu preciso receber esse negócio, como é que eu faço? Ah, você tem que ser batizado. Ah, então eu quero, o que me impede? Nada, vamos ali no riacho e eu batizo você. Não é isso que acontece? E o que Jesus está dizendo aqui? A colheita é o quê? Grande. As pessoas estão procurando. Sabe qual que é o problema? Você não está disponível. Sabe por que você não está disponível? Porque você tem uma boa desculpa. Você tem uma boa desculpa. E por você ter uma boa desculpa, você aplaca a sua consciência. E você, então, não promove o reino de Deus. E sabe o que acontece quando você não promove o reino de Deus? O reino de Deus não chega nas pessoas. E quando o reino de Deus não chega nas pessoas, as estruturas não mudam. A vida das pessoas não são transformadas. Por quê? Porque você teve o quê? Uma boa desculpa. Agora veja. O texto continua. Mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Dependência. A oração é prática inegociável para quem está onde? Na missão. Lembra que eu falei que adoração e missão são a mesma coisa? Se você não sabe orar, você não sabe adorar. Se você não sabe orar e adorar, você não faz o quê? Missão. E você só aprende a orar de verdade, de que forma? Lendo as Escrituras. Se você não lê as Escrituras, você não sabe como orar. Você não sabe. Veja só, quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, Mateus, no Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso, ela esboça os princípios do reino. A oração do Pai Nosso tem flashes dos profetas e da lei e da soberania de Deus. A oração do Pai Nosso carrega todos os ensinamentos. A oração do Pai Nosso poderia ser classificada como um salmo. Você não ora, porque você não conhece. E o texto nos mostra mais uma realidade. Eu estou enviando como coideiros entre lobos. Veja, diligência. A nossa ação acontece no território aonde? Do inimigo. Então, cuidado. Você está sendo enviado entre lobos. Um outro princípio, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Qual que é o princípio aqui? O princípio da leveza. Cuidado com os pesos ou compromissos que roubam o quê? O seu foco. Veja o que o texto mostra pra gente. Olha, Jesus está dizendo, primeiro, estou levando você para o meio dos lobos. Você é um cordeiro no meio de lobos. Então, seja simples como a pomba e astuto como a serpente. Certo? Segundo, você tem que ter uma vida
leve, simples, simplicidade. Por quê? Porque tem coisas que atrapalham o nosso foco na missão. Tem um livro que eu tô ouvindo, agora dá para ouvir livros, né? Então, audiobook. Estou ouvindo um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria. E teve uma frase nesse livro que me impactou. Eu falei, cara, é verdade isso aqui. O que ele está falando lá? Bom, basicamente ele está contra essa inserção, essa exacerbação de internet na vida das pessoas. O cara está dizendo o seguinte, essa exacerbação de vida na internet, de Instagram, de Facebook, de Twitter, faz mal às pessoas. Elas são corrompidas por isso. Né? Ele é até um pouco meio radical. Mas uma das coisas que ele disse faz todo sentido. Ele falou assim, quanto mais você sabe sobre a vida dos outros, mais você sofre. E não é verdade esse negócio? E daí o John Piper ele vai dizer uma coisa que eu vou juntar com a pirâmide da sabedoria. O John Piper diz o seguinte, as redes sociais foi um movimento de Deus para o nosso julgamento. Por quê? Porque no dia do juízo, ninguém poderá dar a desculpa que não tinha tempo para cumprir a missão. Porque tempo a gente tinha. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Quanto tempo você gasta vendo a vida dos outros? Quanto tempo você gasta invejando os outros e se tornando um consumista? E a sua vida fica mais pesada, mais pesada, mais pesada. E você perde o foco daquilo que é essencial. Veja, nós trabalhamos, não parece, mas nós trabalhamos 8 princípios. Eu gosto de gente como o Kleber. O Kleber veio e falou 4 pilares. Eu venho aqui e faço 8. Eu gosto sempre de dobrar a aposta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Qual desses princípios tocou o seu coração? E eu queria convidar você a orar sobre aquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite. Para que aconteça 2 coisas. Primeiro, arrependimento. Você precisa se render a Jesus. Você precisa confessar o seu pecado. Segundo, você precisa confiar na graça de Deus. Você precisa confiar na graça. Deus não chamou um povo perfeito. E sabe o que é mais bonito disso? Deus não chamou um povo perfeito porque Deus sabe que o seu povo não é perfeito. Deus chamou você do jeitinho que você é. Com todas as suas falhas, com todos os seus medos, com todas as suas dores, Deus chamou você do jeito que você é. E Ele chamou você do jeito que você é. Para você glorificar a Deus do jeito que você é. Então, pare de dar boas desculpas. Abra a mão. Perca para ganhar. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós queremos te louvar pela graça, pelo amor de Cristo Jesus. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor chamou um povo imperfeito e vem transformando esse povo imperfeito, ó Deus, de glória em glória, para glorificar o teu nome, Senhor. O Senhor não nos chamou, não nos elegeu pelas nossas qualidades, ó Deus, mas nós somos eleitos no amor de Cristo Jesus, na graça de Cristo Jesus.
Por isso nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Continue falando ao nosso coração durante a semana. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.